Fala pessoal, estamos aqui para mais uma semana de aula. A gente vai continuar a nossa matéria das 5 consequências, matéria que a gente considera como um dos grandes pilares da nossa argumentação. Se você compreender essa matéria, eu não tenho a menor dúvida que você compreendeu toda a dinâmica de nosso curso. Até aqui, pelo menos. Vale ressaltar que a nossa redação parte, por enquanto, de um problema social, e a partir dessa análise do problema social, a gente vai buscar eixos que se correlacionam com a análise do passado do problema, com a análise do futuro do problema, o que a gente está fazendo hoje, com a análise do presente do problema, o que fazemos com esse problema, e também com a análise da finalidade ou dos valores que esse problema a nós se nos apresenta. Essa quadruplicada seta temporal nos é pra gente um dos grandes eixos e algo muito importante. A gente vai continuar falando sobre as consequências. Hoje a gente vai estudar a consequência número 4, sobretudo, e vamos analisar também o exemplo da consequência número 3. Consequência número 3, a gente fala sobre ética. Falar sobre ética é falar sobre convivência. A gente já estudou que moralidade diz respeito a tudo aquilo que um determinado tempo e espaço compreende como certo, como justo, como tolerável, como aceitável, ao passo que a ética é a reflexão social acerca daquilo que vem ou não a ser certo, justo, tolerável, aceitável, tragável, portanto, moral. Logo, moral é uma percepção subjetiva daquilo que se compreende como justo, como certo, e a ética é o esforço que fazemos para pensar, para repensar a moral, para transformá-la, se necessário for, e adequar aquilo que a gente compreende como moral a um tempo novo ou a um espaço novo. Portanto, a ética, ela é sempre um fazer, um movimento de reflexão. Estudamos isso pra caramba nas últimas semanas e a gente compreendeu que uma das graves questões que um problema social pode gerar em sociedade é simplesmente promover a dificuldade de uma convivência que tenha como pressuposto basilar a defesa da ética, ou seja, a defesa da reflexão sobre a melhor maneira de se conviver, ou seja, sobre a melhor maneira de se pensar o que se pode ou não se pode fazer, o que é justo ou o que não é justo de se fazer, e por aí vai. Portanto, consequência 3, reflexão ética, diz respeito à nossa capacidade de refletirmos aquilo que a gente vai fazer. Em função disso, a gente estudou toda a teoria, analisamos detalhadamente o que é moral e a gente chegou até aos nossos exemplos, que é o que a gente vai analisar agora, antes de adentrarmos na nossa consequência 4, que é interessantíssima, né? E a gente falou bastante, vai falar bastante sobre literatura na consequência 4. Então, é uma coisa linda a consequência 4. Então, vamos lá. Quando eu observo a minha consequência, os nossos exemplos do exemplo ética, você está analisando aí certamente no seu material, a gente está com o exemplo 1. No exemplo 1, a gente escreve o seguinte: convém refletir, em uma segunda perspectiva, que a necessidade de se combater a intolerância religiosa no Brasil fundamenta-se na convicção de que a persistência dessa realidade inviabiliza em muitas esferas as já complexas possibilidades de convivência em sociedade. Então, tecnicamente, muito interessante, eu gostaria de falar agora daquilo que eu considero mais prioritário, que é o âmbito formal. A iniciação do segundo parágrafo, optei por começar por convém refletir, desloco em uma segunda análise para dar aquela desconfiguração naquela estrutura clichê, primeiramente, segundamente, que eu acho horroroso, né? Então, convém refletir em uma segunda perspectiva que, beleza, que a necessidade de se combater o problema, portanto, a gente está diante de tese 2, fundamenta-se na convicção de que aí é a estrutura consecutiva prioritária que a gente estabeleceu. A necessidade de se combater o SNP fundamenta-se na convicção de que a persistência desse problema produz consequências. Esse é o mindset desse argumento. Convém ressaltar que a necessidade de se combater um problema qualquer, a necessidade de se combater se fundamenta na convicção de que a existência desse mesmo problema produz consequências. A apresentação da produção de consequências, lancei mão da estrutura inviabiliza em muitas esferas
as já complexas possibilidades de convivência em sociedade. Beleza. A partir de agora, o meu parágrafo receberá uma meta, e a meta precípua desse meu terceiro parágrafo é fazer essa correlação entre o problema, a necessidade de combater o problema e as consequências que esse problema, caso não seja combatido, venha a produzir, que na minha visão já defini que é a questão de gerar convivência ruim. A vida em sociedade se torna uma vida ruim. O conceito de vida ruim é uma vida em que sujeitos determinados oprimem outros sujeitos determinados ou todo mundo vive em penúria. Então isso vem a ser, né, um pressuposto de vida ruim. É disso que a gente está falando dentro, deixa eu dar um pulinho aqui, dentro dessa lógica. Para ser ruim, né, opressão social. Beleza. A partir de agora, eu vou lançar a mão da estrutura, isso por quê? Porque eu gosto muito dela. Eu jamais faria uma redação sem que eu instruísse com isso por quê. Então, isso por quê? Beleza. Esse cenário, a minha meta é que eu não repita TIP, portanto, lá em cima eu já coloquei realidade, né? Eu já coloquei, eu já coloquei outros tips, mas está aqui, puro, esse cenário, lembrando tips, termos introdutórios de problema, realidade, cenário, quadro, conjuntura, panorama, são 5 que a gente tem. Realidade, quadro, cenário, conjuntura e panorama, tem na tabela. Esse cenário instaura, verbo causativo, a normalização da opressão. Então, isso porque o problema da intolerância inviabiliza a convivência, porque eu compreendo que a intolerância produz a normalização da opressão, o ato de você instrumentalizar a vida do outro em função de uma vontade alheia, do sectarismo e do preconceito, o que desconstrói os mais elementares preceitos da ideia de alteridade, na medida em que a deslegitimação de crenças e valores morais sujeitos iguais em direitos e deveres. Ou, faltou uma palavra, né? Na medida em que gera, produz, arquiteta a deslegitimação. Beleza. Vamos para o nosso segundo material. Ademais, garantias jurídicas fundamentais são vilipendiadas, verbo bem legal aí, né? O vilipendiado, ser vilipendiado, são vilipendiados por essa realidade, como o direito à igualdade e a livre manifestação de crença, sempre que esses sujeitos são silenciados, socialmente deslegitimados e perseguidos por professarem suas crenças. Então, repara que eu compreendo que a intolerância inviabiliza convivência, porque as garantias de determinados indivíduos são vilipendiadas. Então, vilipendiadas como? Como no direito à igualdade, à livre manifestação de crença, sempre que esses sujeitos são socialmente deslegitimados por professarem suas crenças. Terceiro argumento, por fim, porque sujeitos dotados de importância intrínseca são todos os dias agredidos, humilhados, traumatizados e assassinados em decorrência de sua forma de ser, de pensar e de agir em sociedade, em decorrência do sectarismo no corpo social, o qual, em sua ignorância e não empatia, torna essa realidade perene. Eu compreendo, portanto, que ao fazer com que haja agressões, humilhações, traumas gerados, assassinatos, não há de se falar em convívio na medida em que essas realidades tornar-se-ão perenes. Portanto, a minha linha de raciocínio é isso porque sujeitos são humilhados, massacrados, agredidos, silenciados, instrumentalizados, o que inviabiliza toda e qualquer forma de convivência harmônica e não opressiva, né? Essa é a minha reflexão. Então, eu compreendo também que a gente está falando de sectarismo de corpo social, ignorante, não empático. Para concluir o argumento, dessa forma, os requisitos mínimos para que uma vida em sociedade se perfaça são, em todas as esferas, negados, afrontados. E a opressão se instaura, destruindo o valor intrínseco do outro. Vale ressaltar que essa questão de negação da alteridade é a mola propulsora dessa consequência e, portanto, fundamental. Vamos, por exemplo, B, e todo mundo comigo aqui prestando atenção, pegou o material, de preferência imprime,
Você pode não imprimir, você pode imprimir, mas eu estou te garantindo que caso você lide com isso com papel, puxando seta, anotando aquilo que eu dou como conselho, anotando as palavras que eu puxo como palavras que podem ser substituíveis pelo elemento, você vai voar dentro da matéria. Mas você pode também não fazer nada e é isso, né? Você deixa de crescer. Eu acho muito interessante que vocês tenham impresso para puxar seta para tudo que é lado. Vamos ler o B de Bush. A perspectiva proposta por Immanuel Kant, em seu livro A Metafísica dos Costumes, define o conceito ética como esforço racional de uma sociedade para a reflexão acerca de um modelo de convivência justo e possível. Logo, eu já matei a citação, eu já matei o conceito nuclear chave fundamental para fazer o nosso tópico frasal, que é que o problema qualquer nega, afronta, deslegitima toda e qualquer possibilidade de convivência ética. Essa é a minha reflexão. Portanto, eu já deixei claro que Kant entende como ética algo que eu vou usar, que é reflexão sobre a convivência harmônica. Esse 2.1 pode ser lançado meio que integralmente por vocês em milhões de exemplos. Sempre que eu entender que o problema qualquer, e no Enem todos os anos acontece isso, sempre que eu entender que o problema qualquer faz com que a convivência seja dificultada, surdo não ter escola, intolerância, persistência de violência, questão do imigrante, agora não todos, eu não vou falar de algoritmo ou de cinema com essa consequência. Beleza. Indubitavelmente, o problema deve ser combatido, mas deve ser combatido em suas mínimas expressões, portanto, em todas as suas esferas. Haja vista, ou deve ser combatido por quanto esse haja vista é o início do argumento, é o início do ponto entrando, haja vista, então ele vai ser combatido porque a persistência dessa realidade, quadro, cenário, conjuntura, panorama, desestrutura as mínimas condições necessárias de dignidade e de convívio, o que tem correlação inequívoca com ética ou não ética. Se você tem dignidade, tem ética. Se não tem dignidade, não tem ética. Não há de haver ética sem dignidade. Beleza. Então, vamos olhar para o tópico. Eu acabei de falar que o problema deve ser combatido porque ele nega, ele inviabiliza toda e qualquer forma de convivência. Então, agora eu preciso explicar por que isso acontece. Então, isso porque o problema, ou seja, o problema nega as possibilidades de convivência, porque ao mostrar-se antagônica àquilo que o Kant pensou, sobre ética da convivência, e aí eu explico. Ao se mostrar antagônica à reflexão kantiana, é só pensar naquela ideia. A convivência é negada porque existe opressão, porque existe humilhação, visto que continuo explicando. Então, repara, por que diabos a intolerância fere o princípio de convivência ética? Então, isso porque, ao mostrar-se antagônica àquilo que Kant falou, eu poderia rememorar, que é o que? A ética como esforço racional em prol do convívio, o ser humano é instrumentalizado, é oprimido, é massacrado, é transformado em coisificação do sujeito, o que nega, visto que eles são silenciados, dizimados. Aí você vai explicar por que eles são, de fato, feridores dessa perspectiva kantiana. É isso. O 2.2 foi deslocado para a posição 3 e eu deixei mais espaço para você poder criar. Então, por que diabos a intolerância fere a concepção kantiana? Lê a concepção kantiana, analisa o que Kant falou. Kant falou que a ética é o esforço da razão pela convivência. Então, por que uma pessoa tacar uma pedrada na cabeça de uma criança macumbeira fere a convivência? Isso porque as pessoas são massacradas, humilhadas, deslegitimadas, oprimidas, agredidas, o que nega essa perspectiva kantiana, o que a diminui, o que afronta toda e qualquer concepção de uma vida justa, de uma vida igual, na medida que os sujeitos são instrumentalizados, massacrados, oprimidos, silenciados e mortos. Ou visto que os sujeitos são massacrados, oprimidos, silenciados e mortos. Em vista disso, a convivência e a harmonia social, previstas como direitos constitucionais na Constituição Federativa da República Brasileira de 88, tornam-se inviabilizadas. E a superação dessa prática, portanto,
torna-se uma indubitável necessidade, uma demanda ética. E assim a gente acaba a nossa consequência 3. Lembrando que nessa altura do campeonato a gente já conheceu, né, que as consequências previsíveis de um problema social grave podem ser delimitadas em, número 1, deslegitimação ou negação de direitos e garantias fundamentais. Número 2, deslegitimação da história das vítimas daquela realidade problemática ou deslegitimação da função pedagógica da história, amo esse argumento. E número 3, todo problema social tem como consequência, como expressão contínua de sua realidade, o fato de que eles negam, afrontam, atrapalham a convivência justa, a convivência harmônica, um modelo de convivência em que há equanimidade e lealdade. E assim a gente finaliza a nossa terceira consequência. As próximas 2 consequências são a normalização e a opressão do sujeito, que você obviamente já deve imaginar que ela retoma muita coisa que a gente falou até aqui. Vamos começar então a nossa conversa sobre a nossa consequência number 4. Produção de culturas, práticas, normalizações, naturalizações, crenças e dogmas. Beleza. Ideia geral que a gente tem para traçar dentro desse argumento. A gente tem para traçar a seguinte reflexão. Uma das graves consequências que uma realidade pode produzir é que as consequências dessa realidade produzida ou a própria existência do problema podem produzir a normalização dessa realidade, desse quadro, desse cenário, desse panorama. Pode fazer com que a reflexão ética sobre a inadmissibilidade daquele fato torne-se cega. Isso é gravíssimo, porque ao partir do pressuposto dessa cegueira sobre a inadmissibilidade de um fato, a gente simplesmente dogmatiza-o, tirando de nós toda e qualquer capacidade de transformação desse panorama. Logo, uma das graves consequências que uma realidade social, que uma problemática social pode produzir é o inadmissível fato de que a continuação sequencial dessa realidade problemática pode simplesmente torná-la normal, natural, tolerável, aceitável, acastelada pela ética. Tornando-se ética, o inadmissível pode se tornar natural. Grave problema que o inaceitável torne-se tragável, que o inaceitável torne-se não um objeto de repulsa, mas um objeto que faça parte do status quo da sociedade. Portanto, tornando-se assim impossível de ser transformado. Essa é a nossa visão. O primeiro parágrafo da nossa possibilidade argumentativa reflete sobre um exemplo fundamental que é cunhado pelo Joseph Goebbels, um monstro nazista, que ele fala que uma mentira contada muitas e muitas vezes pode se tornar uma verdade. E qual a minha reflexão? Não pode se tornar verdade. O grande problema é que, conquanto uma mentira contada muitas vezes não se torne verdade e não se torne, ela é compreendida como uma verdade. E sendo ou não sendo verdade, ela gera consequências análogas à compreensão de sua veracidade. Ou seja, por mais que aquela compreensão sobre um fato não seja verdade, se todo mundo acredita que é verdade, para o futuro, mesma consequência. Em função disso, a gente fez uma lembrança aqui do George Orwell, do livro 1984, desse autor, que a gente fala sobre isso, sobre o fato de que você mudar o passado faz com que as consequências dessa modificação do passado sejam análogas ao caso passado tivesse sido aquele mesmo. Então, se todo mundo acreditar que o Brasil correu o risco de ser comunista, ele não correu. Era um grupo minoritário, uma cisão minúscula, pouco poderosa. Agora, se todo mundo acreditar hoje que o Brasil quase se tornou um país comunista, se isso se tornar uma crença, por mais que não seja verdadeira, a gente pode, a partir daí, criar vários inimigos que se vinculam ao comunismo, etc. E aí a parada é mentira, mas se a gente acreditar que é verdade, as consequências são muito parecidas. Essa é a nossa reflexão. Então, é muito importante a gente compreender que uma das graves consequências de um fato é que a gente pare de questionar. Obviamente,
Falar sobre a consequência número 4 vai requerer da gente um esforço grande, e você já deve estar lendo o capítulo, e dentro desse capítulo eu falo sobre a análise das grandes obras distópicas como refletidoras desse pensamento sobre a importância de você ideologizar uma cultura para que aquilo seja normal para ela. Então você aprende, você ensina elementos que você considera fundamentais para aquela sociedade, fazendo com que ela compreenda e normalize o inormalizável. E aqui no material, a gente vai ter como falar agora, né, já deu 20 minutos, a gente vai fazer uma análise sobre algumas obras que compõem o cânone das grandes distopias da história da humanidade, que é o livro 1984, de George Orwell, que foi selecionado como o livro-chave da UERJ esse ano, falando bastante sobre ele. Temos a obra de Aldous Huxley, né, O Admirável Mundo Novo, uma obra muito legal. Eu gosto muito da parte inicial do livro, as 100 primeiras páginas, que ele vai narrar uma sociedade no ano de 2600, dentro de um processo, uma sociedade distópica, ou seja, muito louca, uma louca negativa, mas engraçada, é um livraço. Você vai aprender as divisões de classe, de casta, porra, vale muito a pena. Tem o filme, eu não gosto muito do filme. Temos O Senhor das Moscas, obra de arte, prêmio Nobel de Literatura, livro preferido do seu professor Lucas Cabral, né, o 01 na visão dele, eu considero uma obra de arte. Você encontra em qualquer livraria grande, porque ele foi um Nobel, então, portanto, é um livro incrível, que vai falar sobre o caráter eminentemente mau do ser humano, é interessantíssimo. Temos o Laranja Mecânica, que tem um filme genial, é o único dessas obras que o filme é melhor do que o livro. Esse é um pecado, né? Mas é discutível, mas o filme é incrível. Vai falar exatamente a história de um determinado indivíduo que era um monstro social. Ele passa por um processo de lobotomização. Se você não sabe o que é, veja o filme. De transformação do seu caráter. A gente vai refletir sobre a finalidade que um sujeito tem sobre mudar um comportamento ruim, se isso torna ou não torna nobre a sua transformação. É lendário esse filme. Temos o Fahrenheit 451, uma declaração de amor aos livros, uma obra de arte, lindo, maravilhoso. Temos o Conto da Aia, que é um livro mais recente um pouco, da Margaret Atwood, que gerou a série que você encontra no Globoplay, chamada Handmaid's Tale, que é o nome do livro em inglês, traduzimos como Conto da Aia, não sei se é a melhor tradução possível, mas é assim que é. Eu li o livro, vi 2 temporadas da série, recomendo que vocês assistam. Temos o livro de Nós, Exame Atin, a primeira distopia de todas, foi escrito na década de 20, mais ou menos, e é interessante, essa eu não a li, infelizmente. Temos Ensaio sobre a Cegueira, para mim o melhor livro de todos esses, né? Tecnicamente, literariamente, a complexidade do livro Ensaio sobre a Cegueira, ela e 84 são livros que a gente, são brilhantes, tanto na forma quanto no conteúdo. 84 sociologicamente mais brilhante, o Ensaio sobre a Cegueira filosoficamente mais interessante. Para mim, a maior obra de arte dessas obras, uma das 3 mais livros que eu já li. E o A Peste de Camus, que se você quiser, né, ver o que uma sociedade durante uma pandemia produz, leia A Peste, que é quase que profético também. Essas 10 obras aí, meu irmão, se você ler isso, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E para falar sobre a consequência 4, a gente vai discutir um pouco sobre esses materiais, que eu considero lindo. Então a gente vai falar sobre controle social e etc. Bom, vocês devem ter reparado que eu preciso começar a encerrar, que a gente ainda nem começou a conversar sobre esse material, mas é isso aí. Bom, é isso. Bom, a gente teve a nossa aula ao vivo na sexta-feira, e na sexta de tarde aconteceu um problema grave, que foi o meu telefone quebrou. Eu estava numa ilha. Nessa ilha que eu estava não tem internet, não tem loja, não tem nada, muito menos como modificar o telefone. De sexta até hoje à tarde, eu fiquei nessa ilha sem o meu telefone. Agora eu consegui. Todo mundo que entrou em contato comigo de alguma forma nesses 3 dias, para eu conseguir colocar o meu chip num telefone emprestado de alguém que eu consegui, eu tive que perder o meu histórico. Logo, se alguém falou comigo alguma coisa importante, me mande mensagem novamente, porque eu perdi absolutamente tudo. Sim, estou com a vida um pouco enroladinha aqui, mas é isso aí. Seguimos o nosso plano, seguimos o nosso trajeto e que continuemos. Boa prova a todo mundo que vai fazer em breve, e a gente se vê na sexta-feira, se Deus quiser.
Foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Desejo a todo mundo uma ótima semana, uma excelente prova e que vocês possam cada vez mais crescer, crescer e crescer. Um beijo no coração. Fui!